Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo isso. Meu nome é Mariana Teodose e estou fazendo esse podcast com meu colega Carlos Miguel. E nós, alunos da disciplina de História Medieval, falaremos um pouco sobre o texto Relação Corpo, Natureza e Organização Sociopolítica no Medievo, Revelação, Ordem e Lei, da autora Aline Dias da Silveira, a qual é uma ótima professora, por sinal. Aline, em sua obra, trata da relação entre microcosmo e macrocosmo a partir da perspectiva da cristandade latina medieval. As duas fontes principais utilizadas foram ambas desenvolvidas na corte de um rei famoso por procurar conhecimento e estimular desenvolvimento intelectual, Afonso X. Era uma cena comum pessoas de religiões diferentes trabalharem juntas em sua corte para traduzirem obras do árabe para o castelhano. A primeira fonte analisada é Las Sete Partidas, datada do século XIII, e a segunda, o Libro de las Cruces, do século VIII. Na primeira obra, Afonso relaciona o macrocosmo, que seria o céu e a terra, um mundo maior, e o microcosmo, que seria o corpo do homem. O rei, em seu texto, cita Aristóteles, o qual compara a relação entre as duas dimensões com a dinâmica que configura as relações entre rei e reino, que seriam respectivamente o macro e o microcosmo. Para Aristóteles, Deus fez com que os sentidos e membros do rei lhe obedecessem. Nota-se que o pensador Afonso retoma ideias da antiguidade para defender a existência de uma hierarquia harmônica e perfeita no universo. O pensamento da cristandade latina medieval era de que o ser humano era em si um pequeno mundo, o qual tem uma relação simpática com o universo. Logo, o microcosmo é completo em si mesmo. Era muito comum a formação de analogias entre o corpo humano e a natureza, relacionando, por exemplo, a cabeça ao céu e as pernas à terra. Considerei muito interessante uma tabela apresentada no texto, a qual associa signos com as fases da vida humana, com as estações, com os elementos e também os chamados humores, os quais eram os sucos corporais. Esses sucos e suas alterações foram muito importantes para o estudo da medicina de Hipócrates, qual defendia terapias baseadas em equilibrar as forças naturais, visto que ele acreditava que a natureza tinha impacto nas pessoas e também no destino. Uma figura importante citada no texto é a de Hildegard, uma monja que dedicou seus esforços a desvendar a analogia entre micro e macrocosmo. Esta pensadora afirmou que tudo que Deus cria vive nele, porque o todo, o macrocosmo, em sua natureza é vivo através de Deus. Aline cita também a percepção neoplatônica assumida por Agostinho, o bispo de Hipona, o qual viveu no século IV. Para ele, havia origem divina em todas as coisas, e o que diferencia criação e criador é a mutabilidade. Os corpos e a alma são ambos mutáveis de alguma forma. A única entidade imutável seria Deus. Agostinho introduziu a ideia de natureza enquanto essência que media a relação entre o ser humano e o divino. Nota-se que no século XIII, o conceito de natureza passa a ser o de algo movimentado pela vontade divina, no sentido de uma estruturação normativa em busca da perfeição, ideia aristotélica. A autora afirma que o motivo da imagem do universo na Alta Idade Média ser moldada pelo modelo platônico é que só a partir do século XIII foram introduzidas novas obras sobre a relação entre o micro e o macrocosmo, como as de Aristóteles e Ptolomeu, as quais foram traduzidas do árabe para o latim no sul da Espanha e na Itália. É citada por ela a Escola de Tradução de Bagdá, ambiente que já no século IX iniciou seus trabalhos de tradução. Muçulmanos, cristãos e judeus se juntavam para lidar com os textos diversos, incluindo persas e indianos. Esse encontro de pessoas de religiões diversas proporcionou uma troca intelectual preciosa, que rendeu comentários e discussões, os quais agregaram imensamente ao entendimento cosmológico. Bom, seguindo adiante agora, vamos falar um pouquinho sobre as fontes utilizadas no texto pela autora, sendo elas o Livro de Las Cruces e as Sete Partidas. Começamos então com o Livro de Las Cruces, uma obra árabe astronômica astrológica do século VIII, que foi traduzida para o castelhano no século XIII, na corte do rei de Castela, Afonso X. Neste trabalho é apresentada uma relação entre o microcosmo e o macrocosmo, isso é, o homem e a natureza, com fatores que regiriam as características e história dos povos, baseados em elementos que cada povo se relacionaria e sua zona climática. Na obra é descrito como os povos das zonas temperadas seriam mais nobres, entre aspas, pois estariam em um ambiente mais equilibrado e poderiam se desenvolver melhor. Da mesma forma, os elementos que cada povo estava associado é influenciado pelas constelações do zodíaco. É importante entender aqui que a nobreza descrita na obra, tanto na versão árabe quanto na versão castelhana, não estão relacionadas a nascimento ou religião, mas sim ao conhecimento. Dessa forma, em ambos os trabalhos, os povos mais nobres descritos são os chineses e os indianos, que apesar de serem povos que acreditavam em diversos deuses, mantinham sua posição privilegiada em fator da região climática. Um dos pontos que influenciam ambas as obras é a geografia de Ptolomeu. Os escritos de Ptolomeu criam uma conexão entre os dois prólogos, principalmente ao desenvolvimento humano influenciado por determinantes naturais, isso é, o macrocosmo. Ao longo dessa perspectiva, está o ideal aristotélico de um universo harmonioso com uma hierarquia definida. Para os homens medievais, o topo dessa ordem seria Deus, e quebrar essa hierarquia seria uma infração da vontade divina. Dessa forma, quando obras tentam explicar a sociedade nesse âmbito, elas acabam por serem inseridas na ordem do universo.
Bom, seguindo adiante, vamos falar sobre o espéculo, que pode ser traduzido como espelho de príncipes. São livros que buscam deixar de lado o teor espiritual e filosófico para focarem apenas em questões administrativas. Era como um livro-guia para ajudar o príncipe no seu aprendizado de como governar o reino. Na corte de Afonso X em Castelo, foram escritos três fortemente influenciados pelas obras da antiguidade. São elas o Espéculo, Sete Partidas e Setenário, sendo dessas as Sete Partidas o mais bem desenvolvido, podendo-se perceber uma influência direta dos escritos orientais. No livro estão presentes conselhos sobre exército, justiça, estratégias governamentais, funcionários e demais funções relegadas ao rei. O que também se percebe nisso é uma influência direta do micro-macrocosmo na esfera política. Isso demonstra como o entendimento dessa relação entre microcosmo e macrocosmo não é apenas mais um conhecimento filosófico ou científico, mas sim tido como uma lei natural, presente em cada fenômeno do universo. Estes livros estavam presentes na Península Ibérica desde os governos muçulmanos. Era um legado persa, adaptado pelo Islã para tentar construir uma unidade com diferentes valores políticos e religiosos. Por conta disso, a partir do século XIII é que os governos cristãos do norte da península começaram a se interessar pelos escritos. Era um guia de como se governar uma terra com diversidade cultural e tensão em torno disso. As Sete Partidas, um espéculo, pode ser descrita como uma obra normativa jurídica, dividida em sete partes, pois segundo o prólogo da mesma, tudo no universo é dividido entre sete. E o nome do rei Alfonso, em castelhano, possuía sete letras, Alfonso. Cada parte do livro começa com a letra do nome do autor, a inicial representando o alfa e a final ômega, assim como no alfabeto grego, demonstra o início e o final de sua obra em si mesmo, mostrando uma relação entre o rei e suas próprias leis. Ao longo do livro, ele busca fazer uma associação entre essa questão da sociedade e corpo, micro e macrocosmo, relacionando cada parte da sociedade a uma parte do corpo humano, sendo o rei a cabeça, o coração e a alma do reino. Isso mostra até mesmo o caráter centralista do rei, que buscava centralizar o poder em suas mãos. Isso acaba por criar um conflito com os nobres, que inclusive se revoltam contra ele entre 1274 e 1275, pois ele buscava acabar com os julgamentos especiais da nobreza e inserir mudanças inspiradas no direito romano, buscando o caráter centralizador da lei. Essas circunstâncias políticas que caracterizam a escrita de várias leis nas sete partidas vão de encontro com a forma em que a relação microcosmo e macrocosmo, atreladas ao entendimento humano, formam a construção das leis. O destino dos homens e de seus reinos devem ser decididos pelas constelações e planetas, com os elementos e o clima. São fatores que os seres humanos estão destinados a seguir. São leis naturais impossíveis de se corromper. Ao longo de tudo, é possível definir que a organização política e social, fundamentalmente relacionada ao microcosmo e ao macrocosmo, defendem uma hierarquia e ordem social harmônicas, onde o próprio rompimento da mesma resultaria numa quebra da ordem natural das coisas.